O Checkmate está de volta. Nosso convidado de hoje é o ator César Ferrário. Bom, vamos começar já esse segundo bloco com uma pergunta de Letícia França. Olá, César. Olá, Letícia. Então, ao contrário do que se pensa, a vida artística não é nada fácil, né? O ingresso, o reconhecimento e até a remuneração são aspectos difíceis. Então, para você, ao longo dessa sua caminhada, quais foram os momentos mais difíceis a partir do momento que você decidiu ser ator? Eu acho que todos. Porque eu acho que a escolha pelo ofício, ela é uma decisão que precisa ser revalidada todos os dias, né? O trabalho, como é que eu posso falar melhor assim? Não existe uma classe produtiva, principalmente na nossa cidade, no nosso estado, relacionada ao teatro, às artes cênicas, que você possa se enquadrar ou você possa ser contratado por ela. Assim, não é como se eu fosse um advogado, que existe um mercado que me absorverá, ou um médico, um engenheiro, um assistente social, qualquer outra profissão recorrente. Assim. Então, o trabalho do ator aqui na nossa cidade, ele precisa ser inventado. Né? A gente precisa inventar as condições para que a gente possa trabalhar. A gente precisa ir atrás de editais, precisa ir atrás de leis de incentivo, precisa de constituir as próprias estruturas produtivas para que a partir delas a gente tenha condição de realizar o nosso ofício. Então, dizer que eu sou exclusivamente ator, que eu acordo de manhã, vou lá, atuo e volto para casa, esse é um luxo que para a gente ainda não é possível, né? E a gente sabe que você levantar recursos para subsidiar uma produção cultural e ainda assim, no caso teatral, e ainda assim viabilizar a sua subsistência, né, dar conta das suas necessidades mínimas de sobrevivência, é uma tarefa que precisa ser reafirmada com bastante vigor a cada dia. Mais do que isso, você tem que estar na produção atual, já antecipando ou já armando a produção seguinte, para que a gente não venha a ter interrupções e com isso gerar espaços de trabalho entre uma produção e outra, né, que seja desfavorável para a gente. Então, não sei se eu respondo, mas é isso. Acho que a gente precisa reafirmar todos os dias a escolha. Você chegou aí, a partir de 2012, gravar a primeira telenovela na Rede Globo de televisão, né? Isso. Como é que se deu esse convite? Quais foram os desafios para chegar até uma grande mídia, né, grande alcance como a Rede Globo? Eu diria que elas foram, pelo menos da minha parte, que bastante casuais, assim. Esse espetáculo que a gente viu algumas imagens, que é o Ricardo III, ele foi um espetáculo que teve muita projeção nacional e internacional na sua época. E o Ricardo III, ele acaba, juntamente com a genialidade de Gabriel Vilela, ele acaba sendo muito responsável por esse processo. Primeiro porque a gente foi convidado a fazer a abertura do Festival Internacional de Curitiba, que eu acho que hoje, em proporções financeiras, é o maior festival de teatro que existe no Brasil. E a abertura desse festival é um lugar de muita exposição. E a gente fez essa apresentação lá. Logo em seguida, eu recebi um contato de um colega que até hoje eu converso, sempre tenho oportunidade, chamado Lauro Macedo. Ele se apresentou por e-mail falando que ele era um responsável pelo setor na Rede Globo, né, de levantamento de elenco e tal, de realização de cadastro, tinha assistido o espetáculo e perguntando quando é que eu poderia ir lá fazer um cadastro. Esse cadastro ele não se vinculava a nenhuma produção obrigatoriamente, é um cadastro que fica lá para que os produtores de elenco possam observar. Eu disse que não morava no Rio de Janeiro, que não tinha como pagar uma passagem para ir fazer um cadastro na emissora. Ele disse, tá bom, mas fique atento, quando você estiver por aqui, avise. E eu disse, tá bom. E a partir daí, eu acho que Lauro deve ter algum programa lá, lembrando ele, mas era de uma regularidade incrível, assim, mais ou menos 3 em 3 meses, ele mantinha contato. Olá, quando estiver por... Lembrava. Uhum. E aí, as coisas de um ano depois, no Rio Cena Contemporânea,
um festival de teatro muito importante também, que havia no Rio de Janeiro na época, nos convidou e eu disse, Laura, vou estar aí tal dia. Ele disse, ótimo, ele mandou um texto, eu fui gravar. Ele na ocasião também, ele perguntou também por Titina, por Marco e Renata, se eles estariam, eu disse que estariam e fomos os 4 lá gravar esse cadastro, fazer esse cadastro. E quando a gente acabou de fazer, ele disse, olha, existe uma produtora chamada Bruna Bueno, que viu também vocês em Curitiba, e ela está justamente armando o elenco de uma novela agora, que no caso era Cheia de Charme. Vamos lá na sala dela? Levou a gente para conhecer a emissora e levou na sala de Bruna Bueno, que disse que tinha nos assistido, ficou muito encantada com o espetáculo e tal. E viemos embora, passado alguns dias, ela contactou para que Titina fizesse um papel da Socorro, e que eu fizesse uma participação de um caminhoneiro chamado Morvan. E a partir daí, tudo foi uma consequência... do bom trabalho. Desse trabalho inicial, um produtor de elenco foi vendo, foi passando para outro, e de lá para cá eu já tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos lá. Vamos dar uma acompanhada aí no material que os alunos prepararam também, sobre sua trajetória na TV? Rapaz, eu tô com as ideias aqui, vice. Já gostei. Esse teu caminhão... É muito do confortável. Olha, ele tem um ventilador na cabine. Sossegue, homem, sossegue. Oh, a ideia da outra natureza. Quer ganhar dinheiro fácil e mole, só precisa do seu caminhão. Olha, se não tiver que transportar mercadoria ilegal... Sossegue, homem. Oxi, tu acha que eu, personal colega de sair, vou te colocar em sufoco, é? Escute só. Esmeraldas que valem milhões. Eu quero que você fique de olho. Meu homem de confiança é você. Porque se algum deles encontrar uma esmeralda gigante, vai me roubar. Eu não sei se dá certo eu ficar de olho não, dona Sofia. Como assim? Todo mundo sabe que foi a senhora que me botou lá. Se alguém encontrar um tesouro, a primeira pessoa que vão esconder é de mim. A senhora precisa de um espião. Muito bem, vamos já aproveitar o gancho e direcionar a pergunta de Alexandre Carvalho. Como é que demora um pouco, tem que fazer o rodízio, eu vou aproveitar que eu estou com o microfone e fazer 2 perguntas, né? Que eu não sei como é que vai voltar. Primeira, eu queria saber se houve, por parte da sua família, ou por parte dos seus amigos, algum tipo de preconceito quando você decidiu, de fato, seguir carreira artística. Né? E segundo, há pouco tempo você estava falando com relação às dificuldades financeiras, né, de se manter no teatro e etc. Depois de ter ido para a Globo, acredito que o cachê aumentou um pouquinho, né? Já dá para viver? Não, acho que já dava conversar de trás para frente. Eu acho que já dava antes, né? Até porque a escolha pelo ofício ela é muito incondicional, né? A gente primeiro decide que vai ser ator, depois a gente vê como é que a gente resolve a questão, assim. Então, eu lembro que quando eu decidi, o grupo tinha uma sede alugada lá em cima de uma loja ali na Ribeira, na praça, acho que Augusto Severo, um muquifo. Eu disse, gente, eu tenho um fogão e a geladeira. Na pior das hipóteses, eu venho morar aqui na sede e não é possível que eu não consiga comprar um feijão e um gás durante o mês para poder... Então, assim, não chegou a ser necessário. Não chegou a ser necessário. Na época, eu vendi meu carro, comprei uma bicicleta até legal, e disse, pronto, aqui eu me viro. Então, eu estava pronto para qualquer circunstância, entende? Assim, não havia desvio da decisão. E isso foi muito importante justamente para que eu não precisasse, talvez, chegar a tanto, assim, não precisei morar na sede e tal, mas se precisasse, isso aconteceria. Então, eu já vivia desde antes, assim. Agora, é claro que a emissora, ela tem uma condição de trabalho bastante favorável, né? Ela arca com todos os custos de deslocamento, de moradia. Enfim, é uma condição muito privilegiada que uma estrutura como essa lhe oferece, né? enquanto o ofício do ator, né?
Minha família nunca ofereceu nenhum tipo de empecilho, nenhum tipo de resistência. Ela sempre me apoiou no que foi necessário. Isso para mim ficou muito claro. Agora, quando a gente fala em preconceito, acho que é importante dizer isso, existem vários tipos de preconceito. O preconceito não obrigatoriamente se traduz naquele que diz você não vai fazer isso, você não deve fazer isso, não entre mais na minha casa se você... Não diz disso, mas assim, do tipo... Eu tenho outros irmãos que seguiram profissões mais tradicionais, vamos dizer assim, e eu notava que dentro de todo o afeto, dentro de todo o amor que a minha família sempre me deu, e de todo o apoio, eu percebia que eles olhavam para mim e diziam, vixe, isso aí não deu muito futuro na vida, né? Escolheu um caminho meio rebelde, o bichinho, é isso mesmo, a gente gosta dele. Então, assim, eu não vou negar que isso aconteceu, né? E da minha lucidez também, eu soube lidar tranquilamente com isso e reconhecer dentro do pensamento deles, até porque vamos combinar. Vou dar um exemplo aqui a vocês. Quando eu ia fazer um crediário, comprar um tecido a prazo, um celular dividido, tal, tinha você botar lá profissão. Aí quando eu botava ator, né, e isso sempre era um instante de um certo constrangimento, né? E eles olhavam lá e diziam, quase como quem dizia, mas como é que você vai fazer para pagar isso aqui, né? Se você chegar num lugar para você se hospedar num hotel, tal, tem lá a profissão. Então você notava que ali rolava embora isso não se traduzisse em palavras, né? Mas através de microgestualidade você entendia, né, que havia um certo descrédito, né, diante do ofício. E com a família não era diferente. No entanto, eu percebia que isso se dava dentro de uma quantidade de amor e afeto muito grande, assim. Então, sempre soube tratar isso muito bem, até eu botar a cara na televisão. Aí, isso também é preciso ser dito, e digo isso com uma certa tristeza até eu botar a cara na televisão, que aí a coisa se inverteu completamente. E aquilo que era descrédito passou até a ser um motivo de certa apropriação e valoração particular de todos os integrantes da família e vizinhança e adjacências, né? Isso tal, havia uma certa felicidade. Então, assim, a tristeza se dá no sentido de que, infelizmente, o nosso teatro, mesmo sendo um ofício de uma beleza sem precedente, e que coopta pessoas muito aguerridas, verdadeiros batalhadores assim para manter a história de pé, ainda é uma profissão que não tem tanto crédito, né? Então, isso é o que me entristece, pelo teatro, não pelos familiares, vizinhanças e amigos. Por isso não, eu confesso que ver a felicidade deles, mediante a gente botar a cara na televisão, isso também se traduz em muita felicidade para mim, porque queira ou não, é a forma como eles processam o êxito, e eu tenho uma felicidade incrível em poder dar felicidade aos meus amigos, familiares, enfim. Acho que é mais ou menos assim que o processo se dá. Muito bem. O Checkmate vai agora para mais um intervalo e volta já.